Faculdade não é tudo, mas até que ajuda. Hoje eu quero falar com você sobre conhecimento formalizado, faculdade, graduações. Realmente precisamos disso tudo? Isso transforma uma pessoa melhor do que outra? Eu te adianto que a resposta é não, mas também não precisamos relativizar tudo. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. No começo eu falei que faculdade não é tudo, mas ajuda. Por que eu disse isso? Volta e meia eu sempre me deparo com discussões sobre qual é o conhecimento que realmente importa. É o conhecimento da vida, o conhecimento acadêmico. A faculdade é realmente tão importante assim? Eu devo fazer faculdade? E realmente depende do que você quer, depende de como você vai aplicar. Tem muitos e se nessa resposta. Por isso que eu quero trazer uma reflexão, não teoria hoje. Então, quando alguém me pergunta sobre faculdade, o conhecimento da faculdade é tão mais importante assim que o conhecimento da vida? E eu faço a seguinte pergunta: qual é a forma mais fácil de pregar um prego? É usando uma pedra ou um martelo? Essa é a questão. Você consegue resolver vários problemas da sua vida correndo atrás, estudando, se interessando, mesmo que não seja da forma formalizada. Você não precisa procurar uma graduação para poder encontrar soluções que sejam práticas para sua vida. Não é porque você não foi para uma faculdade que você é uma pessoa ignorante. Eu conheci pessoas que eram ao nível de uma pessoa letrada e nunca pisaram numa faculdade. Às vezes só tinham ensino médio. Às vezes não tiveram condições de fazer a faculdade que queriam, seja por não ter disponibilidade na rede pública e não poder pagar uma particular, seja por vários motivos que seja. Isso não diminuiu as pessoas. A faculdade ela é um facilitador. No nosso cenário, ela é um martelo. Você vai ser muito capaz de se virar muito bem sem uma faculdade, porém vai ter uma dificuldade diferente de quem se graduou, obviamente, quando a gente fala de um problema específico. Eu me graduei em psicologia, eu sou habilitado a lidar com saúde mental, sociedade, reabilitações, perícias, e tem uma série de coisas, mas todas elas sempre terminam em alguma coisa, sempre terminam em mente, em tomada de decisão, até mesmo no mercado financeiro tem psicólogos, mas sempre trabalhamos com a parte de tomada de decisões, na parte subjetiva, no ser humano, na saúde mental, no bem-estar, sempre áreas ligadas a isso. Então, aquilo que eu aprendi na faculdade vai estar ligado a esse campo. Isso quer dizer que uma pessoa que teve uma experiência forte na vida, que aprendeu a lidar com a dor e sofrimento, não conseguiria, por exemplo, elaborar isso? Não significa. Ela apenas não foi colocada à prova. E também não vai ser um psicólogo completo. Um psicólogo vai muito além disso, né? Um psicólogo vai muito além de receber alguém numa clínica e conversar com essa pessoa. Mas a dificuldade sempre vai ser diferente. Na faculdade tem alguém para te ajudar. Se você puder fazer a faculdade, é sempre o caminho que eu recomendo. A educação, se você tiver essa oportunidade, que eu sei que no Brasil nem todo mundo consegue, mas se você tiver a oportunidade de poder fazer a faculdade, seja lá da forma que for, faça, porque enriquece a sua vida sim. Não só pelo conhecimento, mas pelo network que você faz, pelas pessoas que você conhece. Mas se você não puder, ou mesmo não quiser, tem pessoas que não querem e tá tudo bem. Tem pessoas que têm outros objetivos de vida. Então, vá pelo caminho que você escolheu. As dificuldades vão ser diferentes, mas tanto uma pedra quanto um martelo vão conseguir pregar o mesmo prego, só que com dificuldades diferentes. E talvez uma última pergunta que as pessoas vão fazer é quanto à questão do autoritarismo acadêmico. Para ter um autoritarismo acadêmico, você teria que ter uma autoridade real sobre uma pessoa e você não tem. A autoridade que você tem é sobre o assunto. Quando você se forma em algo, você tem autoridade sobre o assunto. A autoridade tem vários sentidos. Tem a autorização. O psicólogo só pode ser psicólogo se ele se formar em psicologia e for fiscalizado pelo conselho, tem toda uma série de regras, então você tem autorização para fazer isso, então você se torna uma autoridade sobre isso. Você pode falar por si só sobre o assunto, porque você já foi provado, você já fez um artigo científico, você já fez experimentação, você já estudou sobre aquilo, então você tem autoridade sobre isso, porque você tem autonomia para falar sobre isso. A autoridade é sempre sobre o assunto, e sim, existe autoritarismo sobre o assunto, porque você provou e se provou sobre aquele assunto. Mas nunca, jamais, há um autoritarismo sobre a pessoa. Se uma pessoa comum quiser discutir psicologia comigo, eu posso até discutir. É claro que se eu perceber que ela não vai poder ir até um certo nível da conversa, eu vou respeitar o limite dessa pessoa. Se ela aguentar ir até um outro nível, é claro que eu vou junto com essa pessoa. Isso se chama respeito, ok? Obviamente, eu não vou indicar essa pessoa para fazer aquilo que eu faço, porque ela nem poderia, legalmente falando. Mas nada impede de eu ter respeito pela pessoa e debater tranquilamente com ela, até porque isso demonstra que ela tem interesse no assunto e quer aprender também. Então isso que eu queria falar. Espero que isso ajude, principalmente as pessoas que ficam em dúvida, né, se
o quão conta uma graduação. É importante sim, não é tudo. Eu recomendo para quem puder fazer, mas também não é tudo na vida. Isso vai depender muito dos seus objetivos. Meu nome é Elias Ribeiro, vou ficando por aqui. Espero que isso tenha ajudado de alguma forma, pelo menos a levantar um pouco melhor essa discussão. Eu aguardo seus comentários. Não deixe de curtir esse vídeo se for você já vendo em vídeo. Não deixe de curtir aí nos podcasts, se inscrever no canal ou no podcast. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixe seu comentário. Se estiver ouvindo pelo Anchor, deixa aí sua mensagem em áudio. Meu nome é Elias Ribeiro. Muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.